Boa noite, amados irmãos. Nós vamos dar início a mais um culto nesta quarta-feira, ao culto de louvor e adoração e estudo da palavra da Primeira Igreja Batista em Parque São Francisco, quilômetro 32. Eu vou convidá-los nesse momento a fechar os seus olhos e levar o seu pensamento ao Senhor para falar com Ele e conversar com Deus. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, para aprender mais da Tua palavra e poder engrandecer o Teu santo nome. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que tem nos dado, Pai. E que tudo que seja feito aqui seja para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor Deus. Seja conosco, Senhor, nesta noite. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor.
Exaltado seja o nome do Senhor, porque esse Deus é digno, esse Deus é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor, digno é o Senhor. Nesse momento agora vamos convidar o nosso pastor Gilson para ministrar a palavra. Amém. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz a todos. É um motivo de alegria nós estarmos juntos mais uma vez, para juntos estudarmos um pouco mais acerca da palavra do Senhor. Louvado seja Deus pela vida dos meus irmãos que cultuam, que adoram a Deus, juntamente comigo nesta noite.
Irmãos, a partir de hoje, nós estaremos fazendo uma série de estudos sobre oração. Então, provavelmente, eu iniciarei hoje e levarei algumas quartas-feiras com os irmãos dentro dessa temática sobre oração. Então, peço a você que acompanhe conosco as quartas-feiras, esse estudo, pegue sua Bíblia, acompanhe os textos que serão lidos, porque com certeza, querendo o eterno Deus, estaremos juntos nas próximas quartas-feiras, estudando acerca desse tema que é tão urgente, tão atual, que é a oração. E eu começarei baseado no texto que se encontra na carta de Tiago, capítulo 5, versículos 14 ao 16. Você que tem a sua Bíblia, que está em casa, acompanhando, assistindo, ouvindo, abra, por favor, a sua Bíblia, carta de Tiago, capítulo 5, versículos 14 ao 16. Diz assim a palavra: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pai, muito obrigado mais uma vez, eterno, porque estamos diante, Pai, de uma responsabilidade que é de ministrar a Tua palavra, Senhor. Eu quero Te louvar, Pai, porque é um privilégio para nós, em tempos de dificuldade, em tempos, Pai, de luta e, por que não dizer, de guerra, de batalha espiritual, nós estarmos, Pai, ó Deus, na Tua presença, para mais uma vez ministrarmos a Tua palavra. Eu Te peço, ó Deus, que o Senhor continue com a Tua mão sobre as nossas vidas, visitando cada irmão, cada irmã. Senhor, onde quer que esteja aí uma pessoa, Senhor, ouvindo, assistindo essa mensagem, que o Senhor possa manifestar a Sua presença sobre essas vidas, Pai. Que o Senhor possa, mais uma vez, me dar sabedoria, entendimento, a iluminação do Teu Espírito, para que tudo aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, eu possa compartilhar com os meus irmãos. Ser conosco é o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, em primeiro lugar, nós vamos estar tratando aqui sobre esses 2 versículos do capítulo 5 da carta de Tiago, para que a partir daqui a gente possa desenvolver esse estudo acerca da oração. Então, quando eu analiso esse texto, eu vejo aqui em primeiro lugar o que o enfermo faz. Então, no caso aqui em apreço, dentro desse texto, dentro dessa carta, parece-nos que Tiago ele está lidando com o doente por causa do pecado. A gente vê isso no capítulo 5, versículos 15, a parte B e 16. Contudo, entretanto, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que nem toda doença, ela é resultante do pecado pessoal. Mas, o caso aqui, mencionado por Tiago, parece nos retratar de uma doença relacionada ao pecado, ou seja, relacionada a um comportamento pecaminoso. Nesse caso específico, o doente ele reconhece a autoridade espiritual dos presbíteros da igreja. Você pode acompanhar isso no versículo 14. Então esse crente impossibilitado de ir até a igreja, ou seja, a reunião dos santos, ele impossibilitado de ir até lá, ele chama os presbíteros para que esses presbíteros vão até a sua casa.
Então, Tiago aqui, irmãos, dentro dessa carta, ele está enfatizando a necessidade do doente confessar os seus pecados. A gente vê isso no versículo 16. A confissão aqui, ela é feita aos santos e não a um sacerdote. A Bíblia também deixa muito claro isso, que nós devemos confessar o nosso pecado diretamente para Deus, diretamente a Deus. Como que eu sei disso? Quando eu folheio a Bíblia e quando eu chego na primeira carta ou epístola de João, capítulo 1, versículo 9, eu tenho esse entendimento através, obviamente, da Bíblia Sagrada. Mas por que aqui então que Tiago está enfatizando a necessidade desse doente confessar esse pecado? Porque essas pessoas, de certa forma, elas estavam envolvidas, inseridas dentro desse contexto, melhor dizendo, que estava sendo vivenciado aqui, tá? Então, a confissão aqui nesse caso, ela é feita aos santos e também àqueles que foram afetados por esse pecado, tá? Então nós jamais devemos confessar um pecado além do círculo que foi afetado por ele. E você vai entender por que eu estou falando isso. Para eu dar o prosseguimento aqui no estudo acerca da oração, eu preciso tratar um pouco sobre esse texto, fazer aqui aquilo que a gente conhece como uma introdução, tá bom? Pecado privado, ele deve ter confissão privada. Pecado público, obviamente, que deve ter uma confissão pública. E a gente até costuma dizer, nos nossos círculos familiares e de amizades, e até mesmo, por que não dizer, da igreja, que é uma postura errada lavar roupa suja em público, a menos que o assunto ou o caso requeira isso. Em segundo lugar aqui, dentro desta carta, a gente vê o que os presbíteros fazem. Primeiro, eles oram pelo enfermo com a imposição de mãos e a oração da fé. Olha que interessante, a carta aqui enfatiza isso, a oração da fé, versículos 14 e 15. Os presbíteros aqui, irmãos, nada são além de que dos bispos e pastores da igreja. O que é um pastor? Pastor é um presbítero com dom de pastorear. E um bispo? Bispo é uma espécie de supervisor, é aquele que supervisiona. A ideia da palavra episcopo é essa, aquele que supervisiona. Só para a gente ter uma ideia aí. E esses presbíteros, eles, obviamente, velam pelas almas daqueles que lhe foram confiados. Velar é guardar, é estar atento, estar ali próximo. E a Bíblia Sagrada também, ela vai caminhar nesse sentido aí. Eles oram com imposição de mãos. Por quê, pastor? Isso é um gesto de autoridade espiritual. E essa oração da fé, conforme eu falei anteriormente, é a oração feita na convicção, obviamente, que eles tinham da vontade de Deus. Essa é a oração verdadeira. Costumo até dizer que tem pessoas que falam, fulano fez uma oração forte. Não existe oração forte e não existe oração fraca. O que existe é a oração da fé. E a oração da fé, ela é a oração que é feita na plena convicção da vontade de Deus. A gente precisa ter isso daí em mente. E como que eu sei a vontade de Deus, pastor? É só eu olhar para a Bíblia Sagrada. A Bíblia tem resposta, irmãos, para todas as minhas perguntas, ainda que nem tudo eu vou entender dentro desse plano, mas a Bíblia, ela contém resposta para aquilo que nós precisamos, para as nossas necessidades imediatas. E como que eu sei a vontade de Deus? Como que eu posso ter essa convicção? Primeira epístola ou carta do apóstolo João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Quando eu leio esse texto, eu tenho esse entendimento. Mas eles também fazem algo aqui que é digno de nota nós citarmos.
eles ungem o enfermo com óleo em nome do Senhor. Versículo 14. Então, eu quero deixar muito claro aqui para quem está me assistindo, que não é a unção que cura o enfermo, não é essa unção aqui com óleo que cura o enfermo. A gente tem vivido dias, irmãos, que as pessoas têm usado óleo de maneira indiscriminada. A gente tem visto, por que não dizer, eu ouso dizer isso, e trago total responsabilidade por aquilo que eu estou falando, a farra do óleo. Tudo é óleo. Ah, tem alguém com febre, joga óleo em cima. Tem alguém ali com dor de cabeça, óleo. Tem uma casa que alguém está passando por alguma necessidade, unge aí essas paredes. Quando na realidade eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que nenhum texto neotestamentário do Novo Testamento me dá respaldo para que eu faça esse tipo de coisa. Então não é a unção com óleo que cura o enfermo. O que cura o enfermo aqui é a oração da fé. E nós já falamos aqui que essa oração da fé é a oração que é feita na plena convicção da vontade de Deus para as nossas vidas. Então quem levanta o enfermo não é o óleo, mas quem levanta o enfermo é o Senhor através dessa oração da fé. O óleo, ele é apenas um símbolo, tá? E nos dias aqui de Tiago, também era usado como um fator medicinal. Se você estuda um pouco ali acerca da cultura que estava acontecendo ali no século I, dentro desse contexto da carta aqui de Tiago, você vai ver que eles usavam também o óleo como um fator medicinal. Porque toda cura, irmãos, primariamente, ela vem da parte de Deus. Ora, se eu tomo um remédio para uma dor de cabeça e essa dor de cabeça passa, na realidade quem fez com que essa dor de cabeça passasse foi o eterno Deus. Agora, obviamente, depois de nós tomarmos esse remédio, Deus, Ele é o Senhor de tudo, de todas as coisas. É Ele quem dá sabedoria, inclusive, para os médicos, para que eles possam administrar as substâncias para que possam nos fazer bem. Então, se Deus não estiver no controle da situação, eu posso tomar qualquer tipo de remédio que eu não vou ficar curado daquela enfermidade. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Não estou querendo dizer nada. Eu estou dizendo para você que tudo em primeira instância vem da parte de nosso Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Isso não quer dizer que você não tenha que tomar remédio. O remédio que o médico prescreveu para você, continue tomando. Não seja, a gente não pode, melhor dizendo, ser irresponsável, como muitos aí têm pregado, têm ensinado. Pare de tomar o teu remédio. Agora que você orou, você está curado. O Senhor, obviamente, que Ele cura. E a oração da fé também está aí para isso. Mas os remédios, as medicações, elas também são administradas por homens que, obviamente, também são uma espécie de longa-manos. O que isso significa? A mão longa do Senhor. Deus se utiliza dos médicos, da medicina, para que nós também possamos ter benefícios nessa área. Mas, caminhando aqui, isto posto, que é só uma pequena introdução ao que estava acontecendo aqui, nesse capítulo 5, nessa carta, especificamente, eu quero dizer para você sobre um dos conceitos de oração. O que é oração, pastor? O que seria a oração? Oração é a comunicação pessoal com Deus. Por que pessoal? Porque Deus, Ele é uma pessoa. Ele tem sentimento, Ele se relaciona, Ele fala, Ele ouve, Ele se entristece, Ele se alegra. Então Deus é uma pessoa. Quando eu tenho esse relacionamento com Ele, obviamente que esse relacionamento ele é pessoal. Então a oração, ela é a comunicação pessoal com Deus. Aquilo que nós chamamos de oração, ela abrange algo, obviamente, para nós e para outros. Para nós é uma petição, para outros é uma intercessão. Quando eu oro pela vida dos meus irmãos, eu estou intercedendo a Deus por eles. Isso é uma intercessão. Quando eu oro diretamente por uma causa minha, isso é uma
petição. Dentro desse contexto aqui, nós temos confissão de pecados, nós temos a adoração, o louvor, que é uma das formas de se adorar a Deus. Louvor significa elogio. Então, quando eu louvo a Deus, quando eu estou elogiando, obviamente que eu estou o adorando. E o que é adoração? Um dos conceitos de adoração é refletir de volta para Deus todo o brilho do seu valor. Deus, ele tem valor, e tem muito valor. Ele é o nosso porto seguro. Então, quando eu o adoro, eu estou refletindo de volta para Ele tudo aquilo que Ele é. É claro que a nossa adoração, irmãos, enquanto nós estivermos aqui, ela nunca vai ser uma adoração perfeita, porque somos seres falhos. Mas nós adoramos a Deus, e tudo aquilo que Deus, ele quer é que a gente o adore em espírito e em verdade, do fundo do nosso ser. Tá? Também essa comunicação divina de indicações da resposta dele para nós. Tudo isso está englobado aqui dentro da oração. Agora, outra pergunta que muitas vezes as pessoas fazem: por que Deus quer que oremos? A gente sempre se depara com algumas pessoas que perguntam, ainda hoje as pessoas fazem esse tipo de pergunta: se Deus já sabe de antemão tudo aquilo que vai acontecer, para que orar, pastor? Deus, ele sabe, Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. Deus, ele é onisciente. Ele sabe do passado, do presente e do futuro. Ele sabe de todas as coisas, e sabe mesmo. E a gente acredita nisso de maneira plena, através da Bíblia Sagrada, que Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, na realidade, eu preciso falar uma coisa para você que está em casa, que está me ouvindo, que está prestando atenção nesse estudo. Nós não oramos, irmãos, a Deus para que Ele descubra as nossas necessidades. Imagine eu entrar dentro do meu quarto e falar para Deus: Deus, olha, quero dizer para o Senhor que hoje eu passei por isso e por aquilo. Aí imagine Deus colocando a mão na cabeça e dizendo assim: ó, eu não sabia que você havia feito isso. Não tem nada a ver com isso. E a gente vai estar aprendendo aqui um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Olha o que diz Mateus, capítulo 6, versículo 8. Deus, o vosso Pai, Ele sabe o de que tendes de necessidade antes que lhe peçais. Então a Bíblia Sagrada, ela vai dizer que Deus, ele conhece todas as nossas necessidades muito antes de nós abrirmos as nossas bocas para dizer para Ele. Tá? Quando, obviamente, que Jesus ele fala isso aqui, ele estava combatendo os fariseus, dentro desse capítulo aqui, capítulo 6 de Mateus, estava combatendo os fariseus que gostavam de serem vistos pelos homens. Tudo que eles faziam, eles queriam que os homens vissem. Se eles iam dar uma oferta, eles pegavam, vamos imaginar nos dias de hoje, né? Ele colocava a mão no bolso assim para todo mundo ver. Imagine os fariseus da igreja hoje, vamos fazer essa comparação. Pega aquilo dali, levanta, para que todo mundo veja: eu estou ajudando aqui. Eles gostavam de ir para as praças, levantar as mãos, fazer longas orações, para serem vistos pelos homens. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que é errado orar nas praças e pregar nas praças? Não estou dizendo nada disso. Claro que não é errado. Se você faz isso, continue fazendo. A igreja precisa mesmo fazer isso. Só que eles faziam isso para serem vistos pelos homens e não para adorar a Deus verdadeiramente, para fazer a obra de Deus. Então, o Senhor fala aqui: Ele sabe de que tem de necessidade muito antes de lhe pedirem. Tá? Então Deus quer que oremos. Olha que interessante. Por que Deus quer que oremos? Ele quer que oremos porque a oração expressa a nossa confiança nele. É isso. Quando eu oro, irmãos, isso é um indicativo de que eu tenho confiança em Deus. Crente que não ora é um crente que não tem confiança no Deus que ele diz servir. Por quê? Porque a oração é essa comunicação pessoal com esse Deus. Então, se eu não oro, se eu não levo uma vida de oração, obviamente que eu não estou exprimindo
que eu não estou colocando, depositando a minha confiança nele. E eu preciso fazer isso. E outra coisa, quando eu oro também, isso é um exercício para quê? Para que essa minha confiança nele, ela possa crescer a cada dia mais. Uma coisa está atrelada à outra. Uma coisa, ela está junta, tá, à outra. Olha o que diz o versículo 9 do capítulo 6. Nas primeiras palavras da oração dominical. Pai nosso que estás nos céus. O que é isso aqui? Pai nosso que estás nos céus. Esse texto aqui, irmãos, ele reconhece a nossa dependência de Deus. Tá? Pai nosso que estás no céu. Ou seja, dá essa ideia de soberania, no seu trono de glória, que está no controle de todas as coisas. Então, fala também, reconhece essa dependência. Um Deus que é um Pai amoroso, sábio. E isso também faz com que nós reconhecemos que Ele tudo governa, que tudo está sob o controle dEle. Mais uma vez eu friso, estamos vivendo aí dias difíceis. Hoje eu estava lendo um determinado jornal que estamos prestes, veja bem, estou querendo colocar medo em você não, tá, irmão? Em Cristo nós não tememos nada. Mas eu estava lendo no jornal que a gente está prestes a ter uma epidemia, junto com essa pandemia aí do Covid-19, junto a ela, uma epidemia de dengue e de H1N1. Olha que coisa terrível. Então, olha só que situação é essa. Situação que está levando já muitas pessoas ao desespero. Os consultórios aí de psicanálise, psicologia, eles com certeza tendem a ficar repletos. Mas quando eu sou um homem, quando nós somos pessoas, igreja de oração, a tendência é que a gente, irmãos, reconheça que tudo está sob o controle de Deus. Então, não há motivo para eu me desesperar. Existe motivo para eu me cuidar, para eu vigiar, para eu ter sabedoria diante do quadro. Mas não existe nenhum motivo para eu me desesperar. Por quê, pastor? Porque Deus está no controle de todas as coisas. E a Bíblia, ela tem muito a nos ensinar sobre essa questão. Por quê? Porque quando eu falo com Deus, quando eu peço algo para Deus que está de acordo com a vontade dEle, obviamente que isso acaba sendo realizado. Mas é assim mesmo, pastor? É. Porque a Bíblia, ela não pode mentir, porque ela é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, ela não pode mentir, porque Deus não mente. E olha que interessante o que o Senhor Jesus, ele diz, Lucas capítulo 11, versículos 9 ao 12. Olha só que interessante. Jesus nessa oração aqui, nessa oração não, melhor dizendo, Jesus aqui, ele compara a nossa oração a um filho que está falando com o pai. E ele está dizendo assim, olha, qual é um filho que pede ao pai um peixe e o pai lhe dá uma serpente? Qual é um filho que pede ao pai ali um ovo e ele lhe dá um escorpião? Obviamente que nenhum pai vai fazer isso. E diz assim, a palavra de Deus conclui dizendo assim, ora, se vós que sois maus, maus por quê? Eu lendo um texto desse na igreja aqui para vocês, aí eu digo assim, olha irmãos, a Bíblia está dizendo, se vós que sois maus, aí você vai olhar para mim e vai falar, pô pastor, está dizendo que eu sou mau? Eu não, é a Bíblia que está dizendo. Mas mal em que sentido? Está falando aqui da nossa natureza caída, irmão. Está dizendo que nós estamos na prática da iniquidade, não é isso. Você é lavado, é remido, é justificado, é comprado pelo sangue do Cordeiro. Aqui está falando sobre essa natureza caída. Aí a Bíblia diz, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o
Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Olha que maravilha. Então, aqui Jesus está falando daquilo que é primordial, daquilo que é essencial. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, todas as outras coisas virão a reboque. Se eu tenho a alegria do Espírito Santo de Deus na minha vida, todas as outras coisas, elas serão apenas consequência. Por quê? Porque o bem maior já está comigo, que é a presença desse Deus Todo-Poderoso. Olha o que diz, versículo 13, dentro desse contexto aqui que a gente leu, fala sobre isso, tá? Outra razão porque Deus quer que oremos é que na oração Deus ele permite que nós, olha que maravilha, Deus ele quer que oremos, porque na oração ele permite que nós, filhos, nos envolvamos em atividades revestidas de importância eterna. Porque nós, enquanto estivermos aqui nesse corpo, enquanto estivermos aqui nessa presente era, por mais que nós já tenhamos sido justificados, por mais que nós já tenhamos sido adotados, feitos filhos de Deus, mas a tendência é que nós, irmãos, venhamos a buscar por aquilo que é material, que é passageiro, que é transitório. Essa que é a realidade. A nossa busca, muitas vezes, tem sido por isso, por aquilo que é transitório, que é passageiro, por essas coisas que passam. A gente ainda é muito preso àquilo que a gente vê, àquilo que a gente pode tocar, àquilo que a gente pode sentir. Então, na oração, obviamente, o mais importante é o relacionamento que a gente tem com Deus. Quando Jó passava por luta, por tribulação, tudo aquilo que a gente conhece, que a Bíblia Sagrada vai dizer, Jó, ele fez algumas petições ali ao Senhor. Mas quando chega lá no final, ele diz assim: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando se tem uma vida de oração, irmãos, quando a gente tem uma vida de busca na presença do Espírito Santo, esse objeto do desejo, no qual eu estou orando por ele, passa a ser segundo plano. Por quê? Porque a intimidade, porque a amizade, porque a comunhão com Deus, ela toma uma proporção tão grande em nossas vidas, tão grande, que o objeto do desejo, aquilo que eu estou pedindo através da oração, passa a ficar em segundo plano, porque o melhor de tudo isso é ter comunhão com esse Deus. Então, esse envolvimento com atividades revestidas de importância eterna e não simplesmente com aquilo que é passageiro. Então, quando nós oramos, obviamente, a obra avança, o reino avança, a gente passa a ter mais alegria, mais convicção. Por quê? Porque a gente está em contato constante com esse Deus. Amém? Está entendendo? Está entendendo, né? Se não estiver, depois a gente conversa. A eficácia da oração. Olha que interessante. Como exatamente funciona a oração, pastor? Eu também tenho que aprender com a Bíblia Sagrada. Como que funciona isso? A gente precisa recorrer à nossa carta magna. Para os estudantes de direito, talvez tenha alguém aí que é um estudante de direito e que está me ouvindo, a gente precisa recorrer ao nosso Vademecum sagrado, a nossa Bíblia Sagrada. Então, Vademecum, né, para aqueles que não sabem, significa vá com ele, ande com ele. A gente precisa ir com a Bíblia, andar com a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, para que a gente possa entender algumas coisas dentro desse contexto aí. Então, como exatamente funciona a oração? Será que a oração não só nos faz bem, mas também afeta a Deus e o mundo? A gente vai descobrir isso. Como? Folheando as Sagradas Escrituras, citando aqui alguns textos. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 2. Tiago, carta de Tiago, capítulo 4, versículo 2. A minha já está aberta aqui, eu vou ler, ó. Cobiçais e nada tendes,
Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes. Por que nada tendes? Aí Tiago vai e diz. Tiago explica, ele fala: nada tendes. Por quê? Porque não pedis. Não pede. Então, a gente precisa pedir. Mas pedir como? Pedir de maneira alinhada com aquilo que o Eterno tem nos seus propósitos para com as nossas vidas. Porque senão vamos pedir e continuar pedindo. Eu costumo dizer, já falei isso aqui várias vezes, você vai reconhecer essa fala, porque eu vou falar mais uma vez. Vontade é uma coisa que dá e passa. Então, Deus, Ele promete na sua palavra a suprir todas as nossas necessidades e não vontades. Porque aquilo que eu peço deve estar em harmonia com a vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida, para as nossas vidas. E cá para nós aqui, posso te falar uma coisa? Posso te contar um segredo? Vou contar um segredo para você aqui agora. Deus sabe o que é melhor para nós, irmãos. Deus, Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Fica tranquilo, descansa teu coração, descansa tua alma. Ele sabe o que é melhor para nós, tá bom? Quem sabe você está aí pedindo a Deus, se descabelando, chorando. Ah, Deus, eu não aguento mais, eu quero isso. Até agora não te deu? Ele está te dando um livramento. Fica tranquilo. Que aquilo que for para a tua necessidade, para o teu bem, o Eterno, Ele vai providenciar. Fica tranquilo. Todas as coisas lá no final vão convergir para o bem daqueles que amam a Deus. É o que diz a palavra do Senhor. Então, a gente percebe aqui esse fato de ter que pedir, né? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente já vê isso. O Senhor, olha que interessante, no livro do Êxodo, tem uma história interessante. Capítulo 32, versículos 9 ao 10. Ali no livro do Êxodo, Deus já estava por aqui com o povo. Estava saturado do povo. Aí, o Senhor declarou a Moisés que iria destruir o povo por causa do pecado. Tá? Então, ele fala, inclusive, que esse povo era de dura cerviz. Irmãos, eu vou falar para você o que significa essa palavra. Essa palavra, ela foi tirada dentro da cultura da época. Era uma metáfora, tá? Que era usada do palavreado. Para você entender bem, vou falar num português bem claro. Era usada no palavreado ali do dia a dia do agricultor. Essa palavra aí, dura cerviz, e descreve um boi ou um cavalo que ele não obedece ao comando das rédeas. Eu sei o que é isso, meu pai já teve cavalo, eu já montei a cavalo. Tinha cavalo que ele era tinhoso, como a gente diz aí no adágio popular. Aí você puxava ali a rédea do bicho para um lado, ele não ia, ele queria ir para o outro. Olha que coisa interessante. O Senhor está falando para Moisés: Moisés, esse povo é de dura cerviz. Eles são como cavalos, como boi, que eu estou puxando eles para um lado, mas eles não querem vir, eles querem ir para o outro. Aí, o que acontece? Dentro desse contexto, isso aqui, irmãos, foi aplicado para Israel, que não reagia como o esperado, ou seja, não reagia de acordo com a correção de Deus. E ele acabou sendo chamado de povo obstinado, de dura cerviz. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer o quê? Que Moisés suplicou ao Senhor seu Deus. Olha que interessante. O que é a oração? A oração é algo magnífico, a oração é algo poderoso. A Bíblia vai dizer que Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Moisés, ele intercedeu pelo povo. E o Senhor tinha falado para Moisés: Moisés, eu vou acabar com esse povo, exterminar esse povo, vou fazer de você uma grande nação. Se Moisés fosse outro, tá bom, Senhor, acaba com todo mundo, deixa aqui somente a mim vivo e faz de mim uma grande nação. Mas Moisés, ele era preocupado e ele intercede. A gente pode ver isso no versículos 11 ao 12. Aí a gente lê o seguinte na Bíblia Sagrada, versículo 14:
Então se arrependeu, então preste atenção nessa palavra, hein? Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer o povo. Eu vou falar uma palavra aqui difícil, antropopatismo. Vou repetir para você aí, antropopatismo. Palavrinha difícil, né? É difícil. Mas o que é isso aqui, irmãos? É quando uma atividade divina, ela é explicada por analogia, por comparação, em termos estritamente humanos. O que Deus estava fazendo aqui? Quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, Deus está falando ali numa linguagem humana, para que as pessoas possam entender. Deus não se arrepende de nada, irmão. Deus é Deus. Imagine Deus colocando a mão na cabeça e falando assim, me arrependi. Que isso? Que Deus é esse? Eu nem queria servir um Deus que se arrepende. Mas quando a Bíblia diz que Deus ele se arrepende, obviamente, a Bíblia está usando uma linguagem humana para expressar algo por analogia, ou seja, por comparação, em termos estritamente humanos, para que o ser humano possa entender. A Bíblia é um livro divino humano e é usada essas linguagens para que a gente possa entender. Não significa aqui que Deus tenha mudado de ideia. Isso aqui é muito importante falar isso. Eu quero que você preste muita atenção nisso, hein? Não significa que Deus tenha mudado de ideia e muito menos que ele tenha sentido remorso por algo que planejava realizar. Imagine Deus, eu ia realizar aquilo dali, eu ia tirar aquele banco do lugar, mas agora eu não vou mais. Aí Deus ali sentindo remorso, né? Que Deus é esse? Nosso Deus, ele é muito maior que isso, obviamente. Então, significa, irmãos, dentro de uma linguagem bíblica, que Deus ele adotou um curso de ação diferente daquele que ele havia, ou seja, anunciado como possibilidade. Deus ele não muda. Não, claro que não. Deus ele disse que iria destruir aquele povo como uma possibilidade. Deus não determinou destruir aquele povo. Diferentemente, quer ver? Vou te dar um exemplo. Deus ele determinou que o povo de Israel ficaria 70 anos cativo na Babilônia. Ficou. Podia orar, irmãos. As pessoas podiam orar ali dia e noite, que o povo iria ficar 70 anos ali cativo. Tá? Então, nesse contexto aqui, o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Aconteceu que Deus adotou um novo curso, diferente daquele que anteriormente ele havia falado como uma possibilidade. Como uma possibilidade. Devido o quê? A um novo fator. Que fator foi esse? Moisés orou, Moisés intercedeu. Está entendendo, irmão? O que a oração ela pode fazer? Está entendendo por que você deve orar? Por que você deve clamar? Porque através da oração, coisas grandiosas e maravilhosas, elas podem acontecer. Tá? Então, na Bíblia, é claro, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, muitas promessas divinas, elas são realizadas, elas são condicionadas à reação do homem. Esse princípio, ele fica muito claro quando eu olho para Ezequiel capítulo 33, versículos 13 ao 16. Vamos ler aqui? Vamos ler? Abra comigo aí, por favor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos 13 ao 16. Olha o que diz. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Olha o que Deus está falando aqui. Está dizendo que, quando ele disser ao justo que esse viverá, ele fala para o justo, você vai viver. Mas se esse justo viver na prática pecaminosa, o que vai acontecer com ele? Aí ele vai morrer. Olha o que diz 14. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás,
se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. O que isso significa? É condicionado àquele estilo de vida que aquela pessoa está vivendo ali. Então, esse tipo de promessa aqui, ela é condicionada, segundo Ezequiel capítulo 33, à reação do homem. Então, obviamente que nós, como pessoas inteligentes que gostamos de ler a Bíblia, a gente não deve pensar que Moisés alterou, Moisés, através da oração dele, alterou o propósito de Deus. Não. O propósito de Deus, ele leva aquilo a cabo, ao cumprimento. Então, Moisés, na realidade aqui, irmãos, ele intercedeu a Deus, e Deus, obviamente, dentro do contexto, dentro daquilo, dentro de uma possibilidade, dentro daquilo que na realidade ele queria fazer. Deus leva Moisés a orar pelo povo, porque tudo que Deus queria era perdoar aquele povo. Essa é que é a realidade. Isso é que está de acordo com o Deus da Bíblia, quando a gente olha, quando a gente estuda, quando a gente entende. Então Moisés é que ele intercede. Inclusive, muitos estudiosos vão dizer que Moisés nunca foi tão semelhante a Deus aqui, com essa intercessão, durante essa oração. Por quê? Porque ele compartilhou os pensamentos e os propósitos do amor profundo desse Deus. Como? Intercedendo por outras pessoas, ainda que ele mesmo pudesse estar gozando de algum benefício, porque o Senhor falou: eu vou matar todo mundo, vou deixar você, vou levantar outro povo. Ele poderia muito bem falar assim: então acaba com esse povo aí, eu vou ficar aqui mesmo, vivo, tranquilo, o Senhor vai suscitar outro povo aí através de mim. Mas não, ele intercedeu pelo povo. Por quê? Porque esse amor, porque esse pensamento amoroso está enraizado no propósito divino, também permeava a vida de Moisés. Amém? Vamos ficando por aqui, tá? Na próxima quarta-feira, querendo o eterno, nós estaremos juntos para darmos prosseguimento a esse estudo. Então, aconselho você, meu irmão, minha irmã, meu jovem, aconselho você que na próxima quarta-feira, mais uma vez, 19h30, se assente aí, para que você continue, a partir desse ponto que nós paramos, você continue acompanhando esse estudo, porque nós vamos levar aí algumas quartas-feiras falando acerca desse assunto. Lembrando você que domingo nós temos a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, transmitida, e você vai poder estar participando desse estudo. E domingo ainda, à noite, 19h, teremos um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E eu vou estar ministrando a palavra e falando sobre o grande convite do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus negócios. Que Deus acalme o seu coração. Que Deus transforme a vida daqueles que você tem tanto orado. Essa também é a nossa oração. Curva a sua fronte, estarei agradecendo a Deus pelo momento que nós passamos estudando acerca da sua palavra. Pai, eterno e maravilhoso, somos tão pequenos, Pai, diante das dificuldades. Senhor, dependemos tanto de Ti, da Tua presença. Senhor, e uma das maneiras de nós expressarmos essa dependência é quando a gente dobra os nossos joelhos, Pai, diante de Ti, ou até mesmo quando nós estamos de pé, fisicamente falando, mas com o espírito quebrantado na Tua presença, clamando a Ti e reconhecendo, Pai, que nada, nem ninguém pode trazer o socorro para as nossas vidas, mas tudo que nós precisamos é da Tua presença, é da Tua comunhão. E isso só se dará através da oração, através da busca pelo Teu nome. Senhor, tenha misericórdia de nós, que a Tua graça, Senhor, que has se manifestado, ela possa se fazer presente em nossas vidas a cada dia, que nós possamos buscar a Tua face e a Tua presença em oração. Muito obrigado, Deus, por tudo.
perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, continue nos ajudando nas nossas fraquezas. Senhor, visita essas vidas que estão acometidas por essa enfermidade. Deus, visita, Pai, os meus irmãos da PIB, em Parque São Francisco. Senhor, muitos que estão passando por lutas, por tribulações, muitos enfermos, há poder no Teu nome, Senhor. Visita, Pai, essas famílias, guarda os meus irmãos, guarda as nossas casas, continue com a Tua mão estendida sobre nós, não permita que os Teus filhos venham a desanimar, mas que eles possam ser renovados de glória em glória na Tua presença, e que nós possamos ser uma igreja que pratica a oração, porque somente através da oração é que nós vamos estar de pé na Tua presença. Muito obrigado, Deus, por tudo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.